O trem das 3h13. Há uma cidade no interior onde o tempo parece ter parado, uma cidade pequena, sem nome nas placas, onde o som dos trilhos ainda ecoa, mesmo depois de o último trem ter passado há mais de 50 anos. Os moradores chamam o lugar de Vale da Serra, um vale envolto em neblina, onde o frio nunca termina e onde, segundo dizem, todas as madrugadas, às 3h13 da manhã, ouve-se um apito distante, longo e melancólico, o som de um trem que ninguém mais vê, um som que vem de lugar nenhum e se afasta devagar até desaparecer. Os antigos juram que o trem continua passando, não nos trilhos do mundo, mas nos trilhos do que foi esquecido. A primeira menção ao trem das 3h13 aparece em um diário datado de 1902, de um ferroviário chamado Augusto Ferraz, que trabalhava na antiga linha que ligava Vale da Serra à capital. Ele relatava ouvir, durante as madrugadas, o som de uma locomotiva aproximando-se, mesmo quando todas as composições estavam paradas. Dizia que as janelas da estação tremiam e que o relógio de parede marcava sempre o mesmo horário, 3h13. Quando o apito ecoava pela primeira vez, o diário termina de forma abrupta com uma frase inacabada. Ele parou na plataforma, mas não havia ninguém dentro. O corpo de Augusto foi encontrado dias depois nos trilhos, sem sinais de violência, mas com os olhos abertos, fixos para o horizonte. Durante décadas, o fenômeno foi tratado como superstição local, até que em 1968, um grupo de estudantes resolveu passar a madrugada na antiga estação, gravando o som do vento e das estruturas enferrujadas. Às 3h13 exatas, o gravador registrou um apito metálico e pesado, seguido por um ruído semelhante a rodas de ferro arrastando-se. A gravação mostra ainda passos correndo e uma voz dizendo: "Tem alguém ali dentro", mas ninguém nunca admitiu ter dito essa frase. Quando amanheceu, um dos estudantes havia desaparecido e o gravador estava parcialmente queimado. As fitas, contudo, foram preservadas e analisadas, e nelas se ouve um coro baixo, quase um murmúrio, repetindo algo que soa como "suba a bordo". Os moradores afirmam que desde então o som do trem voltou a ser mais frequente, especialmente em noites nubladas, e quem o ouve diz sentir uma vibração sob os pés, como se a terra respirasse. Há também relatos de pessoas que viram luzes no horizonte, semelhantes às lanternas antigas das locomotivas a vapor. Uma mulher chamada Dona Salete, que viveu próxima à estação por mais de 80 anos, disse que viu passageiros dentro dos vagões, todos imóveis, olhando para a frente, vestidos de preto e com rostos pálidos como cera. Ela dizia que quando o trem parava, as portas abriam-se sozinhas e o frio se tornava mais denso. Ela nunca se aproximou, mas contou que o vento trazia vozes chamando pelo nome de quem observava. Em 1995, um repórter local chamado Eduardo Farias resolveu investigar a lenda e passou semanas reunindo depoimentos. Um dos detalhes mais perturbadores que descobriu foi que o número 313 aparecia em diversos contextos, nas placas das casas próximas, nos bilhetes antigos da estação e até nas lápides do cemitério da cidade. Ele acreditava que o número representava o horário em que um acidente esquecido havia ocorrido, mas não encontrou nenhum registro oficial, até que, vasculhando arquivos da antiga companhia ferroviária, encontrou um documento destruído pelo fogo que mencionava o Expresso 313, uma composição que teria se perdido em 1913 durante uma tempestade, com mais de 100 passageiros a bordo. O trem nunca chegou ao destino e nenhuma peça foi encontrada, como se tivesse desaparecido no ar. Eduardo decidiu gravar uma reportagem final no local, levando câmeras e sensores de movimento. O vídeo recuperado mostra ele sozinho, falando sobre a lenda, até que, às 3h13, o chão começa a tremer e um apito ecoa. O som é nítido, crescente. As câmeras captam luzes se aproximando da névoa e uma sombra metálica atravessando a tela.
Eduardo vira-se, olha para algo fora do enquadramento e diz: "Eu vejo eles." Em seguida, há um estouro de som e a gravação corta. Quando a equipe foi procurá-lo na manhã seguinte, encontrou apenas a câmera caída nos trilhos e marcas de ferro polido recentes, como se uma locomotiva tivesse passado por ali, mesmo que os trilhos terminassem alguns metros adiante. Desde então, o local foi interditado, mas curiosos continuam indo até lá. Muitos afirmam que, se você permanecer em silêncio total às 3h13, é possível ouvir o som de vozes conversando dentro do trem. Vozes que repetem histórias que não são suas. Algumas pessoas dizem que ouviram seus próprios nomes sendo chamados, seguidos por frases que pareciam vir de seus entes falecidos. Um padre que tentou abençoar o lugar, em 2008, descreveu o fenômeno como um trem de almas que não entendeu que o tempo passou e alertou que o som do apito não vem de fora, mas de dentro de quem o escuta, como se a lembrança fosse o trilho que mantém o trem vivo. Há quem diga que o trem das 3h13 é uma espécie de ritual mecânico, um eco de algo que nunca terminou. Um trem que continua percorrendo o mesmo caminho há mais de um século, repetindo o instante do acidente que o condenou, levando para dentro dele todos que escutam o som e decidem segui-lo. Alguns desaparecimentos recentes em cidades próximas reforçam a lenda. Viajantes que disseram ouvir um apito no meio da estrada e nunca mais foram vistos. Curiosamente, os relógios encontrados em suas casas estavam todos parados no mesmo horário, 3h13. O mais inquietante é que, nas últimas semanas, engenheiros de som que analisaram gravações do local detectaram uma frequência abaixo da audição humana, um zumbido contínuo que vibra a cada 60 segundos. A forma de onda dessa frequência, quando amplificada, desenha uma figura idêntica a uma locomotiva, com janelas e vagões, e dentro de cada vagão, formas humanas imperfeitas, como sombras tentando sair. Um dos analistas afirmou ter sonhado com um túnel sem fim, e ao fundo, o mesmo som do apito. Ele acordou no meio da noite com cheiro de carvão e marcas de fuligem nas mãos. Hoje o trem das 3h13 é tratado como mito, mas quem mora perto da antiga estação ainda tranca portas e janelas antes da madrugada. Dizem que o trem só leva quem escuta atentamente demais, e que as portas dos vagões se abrem para quem se aproxima do som sem medo. E se algum dia você ouvir o eco distante de um apito vindo da neblina, se o chão sob seus pés começar a vibrar e o ar ficar frio de repente, não olhe na direção do som, porque talvez ele não esteja vindo de fora. Talvez o trem esteja apenas passando por dentro de você, levando embora o que restou da sua lembrança de estar vivo. E se quiser continuar viajando por essas linhas que ligam o mundo dos vivos ao dos esquecidos, curta este vídeo e se inscreva no canal Crônicas de Outro Mundo, onde cada história é um bilhete de ida para destinos que não constam em nenhum mapa, e onde o apito das 3h13 continuará soando enquanto houver quem ouça.